Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário John Harrison paralisou com a colher trêmula a meio caminho da boca. Seu olhar fixou-se no homem à sua frente, um sem-teto vestido com trapos, mas com olhos que brilhavam com uma urgência rara. Como você sabe disso? Gaguejou John sem fôlego. O homem sem-teto, cujo nome era Eli, explicou calmamente. Ouvi sua esposa, Clara, conversando com seu cúmplice esta manhã na estufa. Ela disse que queria envenená-lo durante o jantar. John deu um passo para trás com o coração acelerado. Lembrou-se da última conversa com Clara. Fria, distante, mas jamais imaginaria a traição. Sem perder um segundo, ele conduziu John para fora da sala de jantar, desviando-se das câmeras de segurança. Nas sombras, ele revelou que era um ex-químico e que reconhecera alguns dos ingredientes do prato que Clara havia preparado. Se você tivesse comido, John. Sua voz embargou. Assim que entrou em segurança, John sentiu uma onda de adrenalina. Pegou o telefone e ligou para o chefe de segurança. Tire Clara da casa, agora. Poucos minutos depois, Clara, furiosa e chocada, deparou-se com a presença inesperada de Eli e John. Ela tentou negar, mas John mostrou-lhe um vídeo secreto gravado pelas câmeras de segurança, onde ela aparecia preparando o veneno. Clara empalideceu. John, irritado mas controlando-se, disse: acabou. Você nunca mais vai me machucar. Eli observou a cena em silêncio. John se virou para ele. Por que me ajudar? Eli deu um leve sorriso. Porque às vezes aqueles que consideramos fracos são os únicos que enxergam a verdade. John sentiu então uma profunda gratidão por aquele estranho que acabará de salvar sua vida. E naquele momento ele soube que jamais poderia esquecer o morador de rua que enxergara além das aparências. A chuva batia forte nas janelas da suntuosa casa dos Harrison, enquanto o relógio marcava 19 horas. John Harrison, um homem de imensa riqueza, preparava-se para jantar com sua esposa, Clara, alheio ao perigo iminente. A refeição foi suntuosa, lagosta, trufas, vinhos raros, tudo exalava opulência. Mas algo no olhar de Clara parecia frio, distante, quase calculista. John, acostumado demais ao conforto e aos sorrisos superficiais, não percebeu a sombra de ameaça que pairava sobre ele. Do lado de fora, em um beco escuro, um homem vestido com trapos, o rosto marcado pela vida, observava a casa atentamente. Era Eli, um sem-teto que outrora trabalhará como químico em um laboratório farmacêutico. Seus olhos, acostumados a examinar detalhes, haviam detectado algo incomum há vários dias. Naquela noite, Eli ouvirá trechos de uma conversa entre Clara e um cúmplice. Ele não pode viver até a sobremesa. Essas palavras ainda ecoavam em sua cabeça como um aviso urgente. Lá dentro, John deu a primeira mordida em sua lagosta. O aroma requintado deveria tê-lo encantado, mas uma estranha premonição lhe ocorreu. Foi nesse instante que Eli irrompeu na casa, habilmente driblando as câmeras de segurança. Não coma, gritou Eli apontando para o garfo de John. Sua esposa envenenou sua comida. John recuou em choque. Com o coração acelerado, encarou o estranho trêmulo, porém determinado. Como você sabe disso? Perguntou, a voz denunciando medo e incredulidade. Ouvi isso esta manhã, na estufa. Respondeu Eli, com os olhos ardendo de seriedade. Se você comer, John, não viverá o suficiente para ver o amanhã. John sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ele sabia que precisava confiar naquele homem improvável, caso contrário, sua vida terminaria antes mesmo que ele entendesse o que estava acontecendo. Sem hesitar, ele pegou no braço de John e o conduziu para fora, desviando habilmente das câmeras e dos criados que circulavam pela casa. A chuva gelada caía com força sobre eles, mas John não sentia nada. O medo e a raiva ardiam mais intensamente que o frio. Quem é você de verdade? Perguntou John, ofegante. Alguém que enxerga a verdade quando os ricos a ignoram, respondeu Eli simplesmente. E enquanto se afastavam da residência dos Harrison, John sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Já em segurança dentro de uma antiga fábrica abandonada não muito longe da casa dos Harrison, John sentou-se num banco velho e empoeirado. Suas mãos ainda tremiam, mas sua mente estava alerta. Por que eu? Perguntou ele finalmente com a voz embargada pela confusão e raiva. Por que arriscar sua vida para me salvar? Eli olhou para ele calmamente. Porque algumas coisas não podem permanecer escondidas. Você foi cegado pelo amor e pelo luxo, John. E alguns enxergam a verdade que outros se recusam a ver. John respirou fundo, tentando acalmar a raiva. Olhou para Eli e percebeu que aquele sem-teto não era apenas um vagabundo.
Ele tinha uma presença quase intimidadora, apesar da aparência frágil e das roupas sujas. Clara, murmurou John, lembrando-se do sorriso gélido dela no jantar. Eu jamais poderia ter imaginado. Ele colocou uma mão firme no ombro dele. Ela planejou tudo isso durante semanas. Ela queria sua fortuna e nada mais. Se não tivéssemos agido agora, você não teria sobrevivido à noite. John sentiu uma onda de raiva subir dentro de si. Pegou o celular, mas Eli o interrompeu com um gesto. Temos que ter cuidado. Ela está te observando, mesmo agora. Cada movimento, cada ligação pode ser uma armadilha. Eli propôs um plano. Voltaremos para casa esta noite, mas faremos isso com cautela. Precisamos reunir provas da traição dele e confrontá-lo em segurança. Assim que tiver essas provas, você poderá tomar medidas legais e proteger sua fortuna e sua vida. John assentiu com a cabeça, determinado. Pela primeira vez em meses, sentia que estava no controle. Mas também sabia que Clara não cederia facilmente. Era uma batalha de inteligência e astúcia, e cada segundo contava. A chuva continuava a cair lá fora, batendo com força contra o metal da fábrica. John e Eli trocaram um olhar cúmplice. Esta noite a verdade viria à tona. E ninguém, nem mesmo Clara Harrison, estaria preparado para o que estava por vir. A noite havia caído sobre a cidade, e a casa dos Harrison ainda brilhava com 1000 luzes na escuridão. John e Eli se aproximaram da entrada em silêncio, seus passos abafados pelo tapete úmido do gramado. Fique atrás de mim, sussurrou Eli. Um erro, e ela vai saber que sabemos de tudo. John assentiu com a cabeça, o coração batendo forte no peito. Ele nunca havia sentido tanto medo, mas agora esse medo era acompanhado por uma raiva determinada. Eles entraram por uma porta dos fundos que estava entreaberta. O interior da casa parecia silencioso, quase silencioso demais. O aroma de comida mal cozida ainda pairava no ar. Clara, sentada na sala de estar, não os notou imediatamente. Ela estava falando ao telefone, com a voz baixa, mas firme. Tudo deve correr conforme o planejado. Ele não pode suspeitar de nada. John sentiu a bile subir a garganta. Ele quase havia caído nessa armadilha perfeita e agora, graças a Eli, tinha a chance de reverter a situação. Eli fez sinal para John ficar escondido atrás de um grande sofá. Com gestos precisos, ele pegou um pequeno gravador que havia trazido consigo. Ligou-o e cada palavra dita por Clara foi gravada. O plano de envenenamento, o cúmplice, até mesmo o momento em que ela pretendia atacar. Então, Eli fez um sinal para John. Era agora. John saiu do esconderijo, celular na mão, pronto para filmar a cena. Clara olhou para cima e suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. John, ela disse, com a voz revelando uma mistura de medo e raiva. John manteve a calma, mas sua voz ecoou na sala de estar. Clara, acho que você se esqueceu de algo. Ele mostrou o gravador e o telefone. A verdade nunca fica escondida. Clara empalideceu. Seus lábios tremeram. Não é o que você pensa. Ela tentou dizer, mas John balançou a cabeça negativamente. Ah, sim, Clara. Agora tudo está claro. Seus planos, suas mentiras, tudo. E graças a Eli temos as provas. A raiva de Clara explodiu de repente. Como você se atreve? Ela gritou, mas John permaneceu impassível. Ele sabia que suas palavras e as evidências seriam suficientes para silenciá-la. Eli deu um passo à frente, calmo, mas firme. Chegou a hora de você responder por seus atos. Você não pode mais manipular ou ameaçar ninguém. Clara recuou seu plano frustrado, enquanto John sentia uma estranha satisfação. O medo e a traição haviam se transformado em controle e justiça. Pela primeira vez, ele se sentia verdadeiramente seguro, mas sabia que a noite ainda não havia terminado. Restava apenas uma última pergunta. Clara se renderia ou tentaria um último movimento desesperado? Clara estava encurralada na sala de estar, os olhos fascando de raiva e desespero. John, imóvel mas resoluto, observava-a com uma calma gélida. Eli, silencioso, mas vigilante, monitorava cada movimento seu. Você não entende. Clara tentou dizer, com a voz trêmula. Eu só queria. Você queria me matar, interrompeu John, sem deixar margem para negociação. E você não contava com ninguém para te impedir. Clara deu um passo à frente, mas Eli colocou uma mão firme em seu braço. Mais uma tentativa e a polícia será notificada imediatamente. Sua voz era autoritária e implacável. John apresentou os documentos e a gravação. Está tudo aqui. Seus planos, seu cúmplice, até mesmo suas intenções em relação ao veneno. Tudo está gravado e seguro. Clara empalideceu, procurando desesperadamente uma saída, mas não havia nenhuma. John se aproximou e disse, você responderá por seus atos. Mas saiba disto, não busco vingança.
Busco apenas justiça. Naquele instante, Clara irrompeu em lágrimas, percebendo que seu controle sobre John e sua fortuna havia acabado. As ameaças e manipulações agora eram inúteis. Ela havia sido desmascarada por um morador de rua, um homem que ela jamais imaginaria ser capaz de desvendar suas mentiras. Com a raiva ainda queimando em seu peito, John se virou para Ellie. Obrigado. Sem você eu jamais teria sobrevivido. Ellie deu um leve sorriso. Às vezes, aqueles que você ignora são os que mais te salvam. Algumas horas depois, Clara foi presa. As provas eram irrefutáveis e a polícia assumiu o caso. John permaneceu em casa exausto, mas vivo, consciente de que sua vida acabará de virar de cabeça para baixo. Ele caminhou pela sala de estar, examinando os vestígios do confronto. Luxo e riqueza nunca haviam significado tanto para ele. Mas além do dinheiro, ele havia descoberto o valor das pessoas que enxergam além das aparências. Ellie, por sua vez, desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando para trás uma estranha sensação de gratidão e admiração. John sabia que talvez nunca mais visse o morador de rua que mudará sua vida, mas jamais o esqueceria. No silêncio restaurado, John murmurou: a verdade sempre vem à tona, e algumas alianças improváveis salvam vidas. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu livre e invencível, pronto para reconstruir sua vida com base na confiança e na vigilância, em vez da ilusão de riqueza e poder.